pessoal, beleza? Então, olha só, como eu havia falado para vocês, esta sexta parte é a última em que nós vamos falar sobre os sistemas. A única diferença agora, como eu já havia comentado nos vídeos anteriores, é que agora a gente vai dar um enfoque para poder resolver os problemas matemáticos, né, que envolvem a ideia de se utilizar sistemas de equações de primeiro grau. Então, eu selecionei aqui 5 exemplos, então a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Já vou, só dando uma pequena adiantada, eu vou apenas extrair o sistema do problema, que é essa ideia, né? Mas não vou resolver, porque se você percebeu, nos vídeos anteriores, a gente já trabalhou com a ideia de se resolver utilizando os dois métodos, como eu havia comentado com vocês. Não é isso? O método da adição e o método da substituição. Para cada exemplo que você tiver aqui, você deve escolher, no caso, qual você acha melhor para poder resolver, tá certo? Então a ideia aqui, na verdade, é que eu não vou resolver o sistema, mas apenas extrair do problema para que você consiga resolver, tá certo? Então vamos lá. Olha aqui, gente. Vamos para o exemplo 1. Vamos ler aqui rapidamente, ó. A soma da idade de Alberto e do seu tio Bruno é igual a 85 anos. Sabe-se que a diferença entre suas idades é de 37 anos. Qual é a idade de cada um? Bom, já vou dar uma destacada aqui na pergunta, olha só. Qual é a idade de cada um? Porque na verdade é daí que a gente vai começar, tá? Bom, vamos aproveitar aqui e utilizar o seguinte, ó, o A de Alberto e o B de Bruno, para que a gente consiga marcar as nossas incógnitas. Este é o primeiro passo, certo? Já que nós vamos, de certo modo, montar um sistema, nós vamos precisar aí utilizar algumas letras para poder marcar aí os exemplos, tá? Então, no caso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou falar que A é a idade, certo? De Alberto. Opa, Alberto. Vou falar que B é a idade de Bruno, ok? Então, a gente está falando que o A significa a idade de Alberto, B, a incógnita, vai ser a idade de Bruno, ok? Beleza, então. Olha só, lendo a primeira frase, a soma da idade de Alberto e do seu tio Bruno é igual a 85. Com qual sistema a gente fica? A mais B é igual a 85, que indica que a soma das idades vale 85, certo? Aqui agora para a segunda frase. A diferença entre suas idades é de 37 anos. Bom, no caso, eu vou montar da seguinte forma. Como aqui diz que o Alberto é sobrinho, né, porque está falando do tio Bruno, eu vou montar o sistema dessa forma. B menos A é, né, 37. Bom, por que eu fiz isso? Apenas para destacar aqui no caso o Bruno, que é o tio, a idade dele, se a gente subtrair então a idade do Alberto, tem que dar 37. Certo? Como ele está falando que a diferença é de 37 anos, eu estou colocando aqui o Bruno B como vamos dizer assim, a idade maior, que subtrai uma idade menor, que dá 37, no caso positivo. Certo? Na verdade, mesmo que você inverta o cálculo e tente resolver, você vai encontrar os valores das idades da mesma forma. Certo? Mas eu quis dar esse pequeno enfoque. Bom, o que vai acontecer aqui, obviamente nesse sistema que você já montou, porque a pergunta é qual é a idade de cada um, então, simplesmente, mesmo que você tenha montado desta forma, você pode voltar e deixar, no caso aqui, ó, o sistema desse jeito, e agora, lembrando que aqui o menos A é negativo, você apenas faça menos A mais B é igual a 37. Tudo bem? Aproveitando para dar uma dica, né? Nesse sistema, o A está negativo, a incógnita A está negativa. Então, eu vou dar uma reforçada que nesse caso, se você utilizar, né, aqui, ó, o método da soma, isso aqui cancela, e você fica aí com uma equação que vai ser 2b igual a 5 com 7 dá 12, somados aqui vai dar 122. Então, 2b igual a 122. Ok? Como eu disse, gente, não estou aqui no intuito de resolver o problema. Tá? Eu montei o sistema agora para você,
Então, agora é só você pegar o sistema e resolver, certo? Para cada exemplo que eu der, no final do vídeo eu vou colocar aí a resposta, tudo bem? Então, agora a gente segue para o exemplo número 2. E agora a gente vai então para o exemplo número 2, ok? Olha só, vamos ler aqui. Maria foi ao mercado e comprou 2 pacotes de macarrão e 3 latas de molho de tomate, pagando um total de R$ 17,50. Luísa foi ao mesmo mercado na mesma hora e pagou R$ 25,00, levando 4 pacotes de macarrão e 2 latas de molho de tomate. O macarrão e o molho são todos da mesma marca. Calcule o custo de cada produto, certo? Bom, da mesma forma que a gente estava trabalhando até agora, né? O que nós devemos fazer aqui, no caso, olha só. Espera um pouquinho, era para trocar a cor aqui, trocar a cor para vermelho, e, bom, vamos lá. Vamos ficar com azul mesmo, gente. Olha só, o que a gente deve fazer, então, de novo, né? Calcule o custo de cada produto. Quais são os produtos? Vamos nomear da seguinte forma as nossas incógnitas. Vamos falar que M, obviamente, é o custo do macarrão, certo? E vamos chamar de T o custo do tomate, certo? As latas de tomate. Então, no caso, vamos tentar para o seguinte, né? Olha só, ele fala que Maria foi ao mercado e comprou 2 pacotes de macarrão. E também levou 3 latas de molho de tomate. Pagou um total de R$ 17,50. Tá certo? É aquilo, né? Como a gente sempre fala. Ele quer saber o custo de cada produto. Vamos supor que o macarrão custasse. Vou inventar aqui um preço, tá? Ó, o macarrão. Vou colocar aqui na frente, ó. Vamos supor que o macarrão custe R$ 4 e que o molho de tomate custe R$ 2, certo? Então, eu posso fazer uma conta básica aqui, né? Ó. Se eu levar um macarrão mais um tomate, eu vou pagar 4 mais 2, que dá 6. Não é isso? Da mesma forma, se eu, por exemplo, se eu levar 5 macarrões mais 3 tomates, eu vou pagar um valor X, Y, Z e por aí vai, que na verdade, se você substituir os valores, você vai ficar com 5 vezes 4, que é o macarrão, mais 3 vezes cada lata de tomate, né? Opa, 2, desculpa. E aí você tem aqui 20 mais 6, que vai dar 26. Tudo bem? Então, isso aqui é só para exemplificar, que a gente quer saber o custo de cada produto. Eu não estou dizendo que a gente já encontrou, eu estou fazendo uma suposição, né? Se o macarrão custar 4 e o tomate, a lata de tomate custar 2, então a gente sabe que se eu comprar um de cada, né, ó, 1 vezes um de cada, vai dar 6, que é só somar. Mas se eu levar 5 pacotes de macarrão custando R$ 4, mais 3 latas de tomate custando 2 cada, eu vou ter 20 mais 6, que dá 26. Tudo bem? Então, o que a gente vai montar então? Qual é o nosso sistema no caso? Bom, eu não sei então quanto custa cada macarrão, nem quanto custa cada lata de tomate. Mas eu posso montar esta equação. Vamos lá. 2 vezes M mais 3 vezes T. E tudo isso tem que ser igual a quanto aqui, ó? R$ 17,50. Tudo bem? Então, repetindo, 2 pacotes de macarrão, que eu não sei quanto custa, mais 3 vezes cada lata de tomate, que eu também não sei quanto custa, darão R$ 17,50. E você vai ver que a Luísa, no caso, também levou 4 pacotes de macarrão e 2 latas de molho de tomate. Então, a outra equação fica 4 vezes M, 4 pacotes de macarrão, mais 2 latas, 2 vezes T, que no caso darão aí um total de aqui, ó, R$ 25. R$ 25. Tudo bem? Bom, então, galera, olha só, você já está aí com o seu sistema, né? Que você já trabalhou também. Eu mostrei nos vídeos anteriores como você pode proceder, tá? Nesse caso, eu indicaria você, por exemplo, utilizar também o método da adição, que eu sempre
quis destacar aqui, eu prefiro, tá? Então você pode começar aqui, ó, multiplicando esse sistema tudo por menos 2, certo? Porque aí você vai cancelar aqui a incógnita m, e você poderá depois descobrir quanto vale a incógnita t, para depois terminar e descobrir o valor de m. Tudo bem? Então, vamos lá? Então, esse agora foi o exemplo número 2, tá certo? Então, você percebeu, espero que tenha entendido como você montou o sistema, como a gente montou, e agora, no caso, a resolução fica a seu cargo. Tudo bem? E agora a gente vai para o exemplo número 3. E agora está aí o exemplo número 3. Vamos lê-lo. Em um triângulo retângulo, o quádruplo do menor ângulo agudo é igual ao outro. Quais são as medidas destes ângulos agudos? Bom, eu sugiro a você o seguinte, gente. Primeira coisa, quando se trata sempre de um exercício que envolve também a geometria, no caso aí um triângulo retângulo, vamos desenhá-lo para poder termos uma melhor visualização, tá certo? Vamos fazer aqui um desenho básico, olha só. Peraí, saiu a cor aqui, isso, vamos lá. Olha aqui. Temos aqui um triângulo retângulo, certo? Vamos colocar aqui o ângulo reto para indicar isso. E nós temos esse ângulo aqui e este ângulo aqui. Tudo bem? Então, olha só. Ele quer saber quais são as medidas desses ângulos agudos, que é esse ângulo aqui com esse ângulo aqui. Lembrando que é um ângulo agudo. É um ângulo menor do que 90 graus, certo? Então, sei lá, a gente pode chamar aqui de x, por exemplo, e chamarmos esse aqui de y, tanto faz, certo? Então, estou aqui dando nome para esse ângulo x e esse aqui para o ângulo y. Note que no caso do meu desenho, o meu ângulo y, pelo desenho que eu fiz, ele é maior do que o ângulo x, certo? Pelo desenho que eu fiz. Se você fizesse de outro modo e também nomeasse os ângulos de outro modo, você teria outro desenho, certo? Mas isso não impede você de resolver o problema da mesma forma. Então, olha só. Qual é a indicação que ele está dando aqui? Ó? Em um triângulo retângulo, o quádruplo do menor, que no caso eu estou chamando o menor aqui de x em relação a y, né? O quádruplo do menor é igual ao outro. Então, no caso, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, o ângulo x ele é menor que o ângulo y, pelo que eu estou fazendo pelo meu desenho, tá? Então, se eu quisesse montar essa relação que está aqui, o quádruplo do menor é igual ao outro, eu tenho que montar essa relação aqui, certo? O quádruplo do ângulo menor, o quádruplo é 4 vezes, é igual ao ângulo y. Tudo bem? Então, no caso aqui, gente, configura já a primeira equação que nós temos aqui para poder resolver o problema, tá? Agora, a pergunta que nós temos que se fazer, é o seguinte: qual é esta outra equação? Porque se eu tiver só apenas esta equação, eu não vou conseguir resolver, né? Porque não tem informação suficiente. Na verdade, funciona sempre assim. Um sistema em que eu tenho, ou apenas uma equação, no caso, uma equação com duas incógnitas, sejam quais elas forem, x, y, ab, pq, por aí vai, você não resolve, certo? Então, para você poder conseguir resolver o exemplo número 3, você tem que lembrar uma relação que existe entre qualquer triângulo, certo? Vamos lembrar? A soma dos três ângulos internos de um triângulo qualquer sempre vale 180 graus. Então, no caso, como eu já tenho 90 graus explícito aqui, eu devo entender que a soma de x com y, y com x, tem que dar 90. Porque aí esses dois somados dando 90, né, eles são complementares, não é isso? No caso, com mais 90 dará 180. Então eu posso montar outra relação que é x mais y é igual a 90 graus. Certo? E só para deixar o sistema da maneira que a gente conhece, né? Eu vou copiar aqui, tanto faz a ordem, eu vou copiar aqui o x mais y igual a 90, no caso graus, né? Estamos trabalhando com isso. E eu vou
pegar o y e mandar para a esquerda, ficando com 4x menos y igual a zero, certo? Então, ó, é como se esta equação aqui, eu coloquei ela aqui, e esta outra está aqui embaixo, tá certo? Então, a gente montou esse sistema, e para isso agora a gente basta resolver esse sistema aqui, que é semelhante, tá? Só fiz a troca de passar para cá, mas era a mesma, continua sendo a mesma equação. E agora, de novo, né, ó, você tem aqui um mais um y, se você somar as duas equações, você já cancela e vai conseguir descobrir já o valor de x. Não se esquecendo, ó, que a pergunta é quais são as medidas desses ângulos. Então tome cuidado, certo? Deixa eu aparecer aqui, gente, peraí. Tome cuidado então, tá? Você está notando que a pergunta do problema é quais são as medidas destes ângulos. Então, um erro muito comum de alguns alunos é ler rapidamente o problema, ele acha que tudo talvez tenha que encontrar, ele acha que tem que encontrar o valor de x, ele encontra o valor de x, encontra o valor de y, e acha que a resposta é essa, e termina o problema. Então não é. Tome cuidado, ok? Na verdade, você vai encontrar o valor de x, depois encontra o valor de y, obviamente, e no caso você sabe que um ângulo é o quádruplo do outro, você descobriu o valor de x, você multiplica por 4 para descobrir, na verdade, o valor do ângulo y. Tudo bem? Então, terminamos o exemplo 3 e agora a gente segue para o exemplo número 4. E agora, então, o exemplo número 4, né? Olha lá, vamos ler rapidamente, ó. Em uma prova contendo 30 questões, as mesmas valem 3 pontos se estiverem corretas. A cada questão errada ou deixada em branco, perde-se um ponto. Se um aluno obteve 46 pontos, quantas questões ele errou? Como eu já disse para vocês, gente, olha só, vamos começar aqui pela notação aqui das nossas incógnitas, que é essa ideia, não é isso? Estamos aí utilizando os sistemas de equações de primeiro grau para poder resolver os problemas. Então, olha aqui, quantas questões, né? Opa, vamos lá. Quantas questões ele errou? Então, eu vou imaginar o seguinte, como ele está falando em questões certas e erradas, eu vou fazer o seguinte, vamos utilizar aí as incógnitas tradicionais, né, as mais usadas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor que x significa questões, certo? Certas. E da mesma forma, vou falar que y são as questões erradas, certo? Ou em branco, dá na mesma, certo? Então, beleza, eu já tenho aqui as nossas incógnitas denotadas para eu poder marcar aí no nosso sistema. Então, olha só. Relendo o problema rapidamente, ó, em uma prova contendo 30 questões. Se eu estou dizendo que x é a quantidade de questões certas, y a quantidade de questões erradas ou deixadas em branco, eu vou ter a minha primeira equação como sendo x mais y é igual a 30. E por que isso? Bom, eu tenho aqui que se x é as questões certas e y as questões erradas, eu não sei quanto vale cada uma delas, mas eu sei o seguinte, que isso vai acarretar que a soma tem que dar 30 questões. Tudo bem? Beleza. Agora vamos atentar ao seguinte, né? Ele fala que a cada questão certa valem 3 pontos. E a cada questão errada, perde-se um ponto. Então vamos fazer uma conta básica aqui, como se, aliás, eu fiz isso parecido com o exemplo número 2, se eu não me engano, né? Ou um dos exemplos anteriores. Vamos imaginar o seguinte, ó, se eu tiver 5 questões certas e 2 erradas, eu vou poder montar uma conta básica nesse sentido, né? Então aqui eu tenho 7 questões, tá? Vamos supor então que a prova realmente fosse apenas com 7 questões. O que é que você teria aqui? Bom, eu não sei o número das questões certas, mas eu sei que se eu fizer 5 vezes essas questões certas, mais 2 vezes quantidade de questões erradas, eu vou ter aqui uma resposta, certo? E na verdade eu consigo calcular isso, né? Por que eu consigo calcular isso?
Porque eu vou ter 5 que multiplica 3 e mais 2 que multiplica menos 1. O que isso significa? 5 certas vezes 3, que são 3 pontos ganhos, é isso aqui, ó, e 2 que são erradas, multiplicadas por menos 1. E nesse caso eu vou ter 15 tira 2, 15 tira, porque aqui vai dar mais com menos, regra de sinal básica, 15 tira 2, você vai ter 13 pontos, certo? Então eu vou utilizar esta ideia aqui, ó, para a gente poder montar a nossa última equação do nosso sistema, certo? Vamos aproveitar e colocar aqui então. O que nós temos então? Olha só. Eu não sei então a quantidade de questões certas, nem a de erradas. Mas eu sei o seguinte, eu sei que 3 vezes a quantidade de questões certas mais a quantidade de questões erradas, no caso, aqui é melhor eu pensar o seguinte, né? Aqui eu fiz uma conta básica utilizando mais ou menos, mas aqui eu posso fazer o seguinte, ó, menos 1 vezes y é igual a 46. Espera um pouquinho que eu já vou explicar. Tá? Então, como é que ficou a nossa última equação? Olha só. 3 vezes x significa 3 pontos a cada questão certa, que eu não sei quanto é, x. E menos 1 ponto vezes cada questão que eu errar. Tá? E aqui, na verdade, eu já estou contando a ideia da pontuação. E tudo isso, se eu fizer o cálculo, este menos esse, porque eu estou subtraindo, né, porque perde ponto, e ele fala que o aluno obteve 46 pontos. Portanto, nesse caso, eu tenho esta equação. Ok? Lembrando que menos 1 vezes y é a mesma coisa, né? Ó, esta equação aqui é a mesma coisa que 3x menos y igual a 46. Tá? Então, só para completar aqui, ó, estes dois sistemas são semelhantes. Tá? Na verdade, eu só fiz um pequeno ajuste aqui, mas a ideia agora é que você resolva este sistema aqui. Só queria explicar uma coisa. Ó. Olha para a pergunta aqui, gente. Quantas questões ele errou? Quantas questões ele errou? Tá? O que eu quero dizer com isso? Nesse exemplo número 4, ele está perguntando quantas questões errou, que o aluno errou, que o candidato errou. Então, dá uma olhada aqui no nosso exemplo. Ó. A gente utilizou aqui, eu vou até destacar em vermelho aqui, gente, ó. Ele utilizou aqui, ó, o Y, não foi? Para poder marcar quantas foram erradas, nesse caso. Então, se você perceber bem, a pergunta é só da quantidade de erradas. Então, se no seu sistema que você começar a resolver, você eliminar a incógnita x primeiro, e encontrar primeiramente o valor de y, que são as questões erradas, você não necessariamente precisa descobrir o valor de x, porque você já obteve a sua resposta, ok? Você quer encontrar? Você pode encontrar, não tem nenhum problema. Às vezes a pessoa quer encontrar para tirar na prova real. Ótimo. Mas também, se você fizer tudo certinho e quiser adiantar, calcule apenas a quantidade de questões erradas. E nesse caso que nós fizemos, elimine o x direto. Dá um jeito, né? Utilizando o método que você preferir, mas se você eliminar primeiro o x, no caso, aí tem que ser o método da adição. Eliminando a incógnita x, encontrando apenas a incógnita y, você vai obter a resposta diretamente, sem ter que descobrir, na verdade, o valor da x. Tudo bem? E agora a gente segue para o nosso último exemplo. Vamos lá. E aí, galera, então olha só, agora nós estamos aí no nosso exemplo número 5, que é o último. Essa questão aqui, ela caiu na FUVEST, mas, obviamente, caiu na FUVEST há muito tempo, né? As questões, assim, praticamente agora não ocorrem com um enunciado bem simples. Agora são questões, às vezes, contextualizadas, né? Da mesma forma que o Enem coloca algumas questões, mas vamos lá. Ela serve aí para o nosso interesse, que é o uso dos sistemas para resolver problemas. Olha aqui. Um copo cheio de água tem massa igual a 325 gramas. Se jogarmos metade da água fora, sua massa cai para 180. Qual é a massa do copo vazio? Bom,
A gente tem, se você ler então, ó, olha só, a primeira pergunta aqui, a primeira frase, desculpa, fala assim, um copo cheio d'água. Então você tem copo com água, que está dando aí massa de 325 gramas. Então eu vou ter a minha incógnita, né? Que eu posso, vamos assim dizer o seguinte, vamos chamar assim, de C é a massa do copo, certo? E A, no caso, a massa da água. Que justamente o que está sendo dito aqui, ambos juntos, né? Ambos copo e água, é igual ao valor de 325 gramas. Então tá aí a nossa primeira equação. Copo mais água é igual a 325 gramas. Ok? Olha para a segunda frase. Se jogarmos metade da água fora, então é metade da água, a massa total, no caso, né, vai cair para 180 gramas. Então, o meu copo continuou o mesmo valor, certo? A minha água, eu tenho que pegar e dividi-la por 2, porque a ideia é que você jogou a metade da água fora do que tinha, e agora isso se torna 180 gramas, ok? A pergunta de novo, olha aqui, gente, qual é a massa do copo vazio? Como eu estava explicando no exemplo anterior, no exemplo número 4, se você conseguir cancelar o copo, que você até consegue, na verdade, né? Se você subtrair uma da outra, por exemplo, você vai ter direto. Desculpa, eu estou apontando para o C, mas na verdade a ideia é que você elimine o A, porque aí você vai ter C, que é justamente a massa do copo vazio. Tudo bem? Então, copo. C é a nossa incógnita para denotar aí a massa do copo e a massa da água. Bom, lembrando na nossa quinta parte do vídeo, eu estou lembrando aqui que eu acabei comentando sistemas que utilizam frações. No caso, o que você pode lembrar é o seguinte, né? Se você eliminar a fração, de certo modo, ela fica a equação em linha, né? O que alguns até preferem. Então, o que você pode fazer aqui, ó, só para retomar, certo? Seguinte, ó, monte aqui um sistema semelhante, onde C mais A continua dando 325, obviamente. E o que você faz aqui, ó, por exemplo, é multiplicar todo mundo por 2, certo? Multiplica todo mundo por 2 aqui. Ó. Esse é esse também, e por final este. O que vai acontecer aqui? Ó? 2 vezes C dá 2C. A é 2 vezes A sobre 2 vai cancelar o 2, vai sobrar apenas A. Tá? Lembrando que é isso que eu estou fazendo. Ó. A dividido por 2 vezes 2. Cancela aqui, vai dar 1, vai sobrar apenas A, ou A vezes 1. E aqui você multiplicou por 2, dá 360. Como havia comentado com vocês, você tem apenas agora este sistema aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, esta equação e subtrair a de cima, você já elimina a incógnita água diretamente para descobrir o valor de C, que é a ideia da pergunta, né? Ó, qual é a massa do copo vazio? Tudo bem? Então tá aí o nosso sistema montado. Como eu já havia comentado logo no primeiro exemplo desta sexta e última parte falando sobre sistemas, como eu havia comentado com você, a ideia aqui no caso é que eu não vou resolver o sistema, fica a seu cargo. Né? Eu já tinha feito vários exemplos de como você pode resolver, então está aí mais um sistema montado através da leitura de um problema matemático que envolve a ideia de se utilizar sistemas de equações de primeiro grau para você poder resolver. E mesmo nesse último exemplo aí que você está lendo, que é o da FUVEST, falando de copo e água, como eu havia comentado com vocês, basta lembrar aquilo que eu comentei há pouco, tá? Que eu falei também no exemplo número 4. Ele quer só a massa do copo vazio. Então, o ideal é que você consiga eliminar diretamente a incógnita A, porque aí você encontra diretamente apenas a incógnita C, o qual a gente denotou como sendo a massa do copo. Tudo bem? Bom, gente, é isso daí. Eu espero que tenham ajudado você de alguma forma. Tente resolver os sistemas que tem aí. Pegue sistemas da sua apostila, do seu livro didático. Tente resolver. Os problemas, é claro, né, gente? Não tem como eu colocar aqui todos os problemas
que existem aí nos livros didáticos, ou ainda que caem em alguns vestibulares, porque aí eles são inúmeros problemas, né? Não daria para a gente falar sobre todos, mas a ideia é que se você conseguiu entender esses 5 exemplos, que você possa ter contato com os próximos problemas, né? E que aí você consiga, de certo modo, tentar extrair, vamos assim dizer, um sistema dos problemas que envolvem sistemas de equações do primeiro grau. Tá certo? Então, espero que tenha contribuído para o seu aprendizado e, caso você queira também tirar alguma dúvida, né, eu estarei por aí, certo? Obrigado e até um próximo vídeo. É isso aí.